graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus por me conceder mais esta oportunidade de levar até vocês mais uma mensagem da Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem e vamos enfrentar esse gigante que é o sistema religioso. Vamos enfrentar ele, porque nós estamos com a palavra da verdade, palavra essa que vem diretamente do trono aos nossos corações, aos nossos entendimentos. Abençoados, eu peço a você que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva, canal Reconciliados em Cristo, e que compartilhe essa mensagem e outras mensagens do nosso canal, se você achar ela uma mensagem edificadora para você e para outras pessoas que você achar necessário que enviar essa mensagem. Eu creio que você já está vendo aí o título do nosso estudo nessa noite aqui, não sei que hora que você vai estar vendo, assistindo aí o nosso estudo, o nosso vídeo. O diabo é homicida desde o princípio. Hoje mais cedo eu fiz um questionamento nos meus status no Facebook, melhor dizendo, no meu status no WhatsApp, essa questão, né? Eu fiz uma pergunta, eu queria que um pastor, um líder religioso, né, me explicasse essa passagem, o diabo é homicida desde o princípio. Mas eu fiz um outro questionamento, mas tudo bem. Eu faço essa pergunta agora. Essa passagem se encontra em João 8,44, que diz assim, preste bastante atenção. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu queria, abençoado, que um líder religioso, principalmente esses famosos aí, eu queria assistir uma pregação dele acerca dessa passagem aqui, que fala que o diabo é homicida desde o princípio. Mas, infelizmente, eles não sabem explicar isso daqui. Então, se você quer saber um pouquinho mais, você assista o vídeo todo e teste os seus comentários. Fica à vontade aí para que você possa estar aí comentando acerca do nosso estudo nesta noite. Olha, eu te faço uma pergunta. Me aponta dentro da Bíblia o diabo do sistema religioso, qual pessoa ele matou? Me aponta uma pessoa que fala assim, o diabo matou tal pessoa. O diabo do sistema religioso. Eu falo para você que não existe. Eu falo que não existe. Mas, infelizmente, em João 10:10, eles falam que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas lá não está falando de diabo. Está falando do ladrão que vem senão para matar, roubar e destruir. E as pessoas pegam, as pessoas que costumam falar, olha, você está lendo aí texto sem contexto, vira pretexto, mas se você analisar todo o contexto, está falando de um pastor que não é pastor. E não está falando de um ser invisível, espiritual, de caudas, jamais está falando desse ser, até porque ele não existe. Então, abençoado, não existe dentro das Escrituras uma pessoa sequer que o sistema prega que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não existe uma pessoa sequer que esse diabo matou. Mas a palavra de Deus aqui fala assim, vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Aí as pessoas... Se foi homicídio desde o princípio e o sistema religioso prega que lá no Jardim do Éden existia um diabo que fez com que Adão e Eva pecassem e comessem do fruto, se existia, quem foi essa pessoa que ele matou lá no princípio? Nós sabemos que homicídio é matar alguém,
no Código Penal, artigo 121. Homicídio é matar alguém. Aí eu te pergunto aqui, abençoado, aponta para mim, dentro das Escrituras, quem que o diabo matou lá no início? Se aqui está falando que ele é homicida desde o princípio. Não existe. Ele não tirou vida de ninguém. O único homicídio que houve lá no princípio, que não foi bem no princípio, foi que Caim matou Abel. Isso é fato. Mas a palavra de Deus aqui não está falando desse personagem. Está falando aqui de um outro personagem. Está se referindo a um outro personagem. Para que você entenda melhor o que nós iremos discorrer hoje acerca desse assunto, o diabo é homicida desde o princípio, é necessário que você entenda uma coisa. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, você tem que atentar para o contexto histórico, cronológico, os costumes da época, tudo. A Bíblia não é um livro escrito nos dias de hoje, não foi escrito ontem, não foi escrito para nós nos dias de hoje. Temos que respeitar tudo, os costumes, os usos e costumes da época. Isso você tem que fazer para que você entenda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é cheia de figuras de linguagem. Ela é cheia de figuras de linguagem. Então, se você trazer isso daí para o literal, numa forma real que o sistema religioso prega, que lá no Jardim do Éden teve diabo, você vai fazer uma confusão, um emaranhado terrível que você não vai dar conta de sair. Sodoma e Gomorra, quem matou? Não foi o diabo. Quem fez com que Davi matasse milhares de pessoas? Não foi o diabo. Quem fechou o Mar Vermelho e morreram milhares de pessoas? Não foi o diabo. Quem matou os filhos de Jó? Não foi o diabo. E são tantas passagens aí que não foi o diabo. Quem endureceu o coração de Faraó? Não foi o diabo. Antes de entrar aqui na questão do que significa o diabo, abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, verso 39, e olha o que está dizendo. Olha bem. Vedes agora que eu sou. Vou ler de novo. Vede agora que eu sou. Eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isso, quem está dizendo aqui, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Está aqui na minha Bíblia e também está na sua Bíblia. Abençoado, antes de eu ler esse texto, esse versículo, eu disse para você atentar para os usos e costumes. Hoje nós costumamos falar assim, olha, aquela pessoa tem um espírito de porco. Será que aquela pessoa tem espírito de porco? Será que porco tem espírito? Não, é lógico que não. Logicamente não. Então isso é uma figura de linguagem para nós descrever um comportamento em uma pessoa. Então a gente não pode entender a palavra de Deus dessa forma. Mas o sistema religioso entende literalmente quando lhe convém enganar as pessoas. Para que você tenha um melhor entendimento aí acerca do diabo e Satanás, eu vou estar lendo aqui para vocês o que significa. Diabolos, em grego secular, significa caluniador, ou seja, um acusador, caluniador. Diabolos é literalmente alguém, pessoas que lança através, ou seja, faz cargas que derrubam, destroem o conceito de Satanás, ou seja, diabo é caluniador, uma pessoa que está se caluniando a outra, não é um ser invisível. Isso aqui é dentro da cultura judaica, onde na raiz mesmo do assunto.
O diabo na cultura judaica significa isso, não isso que o sistema religioso prega. Nós, às vezes, pregamos assim, as pessoas falam, é só você que entende assim? Não, tem centenas e milhares e milhões de pessoas que a graça de Deus já tem alcançado e tem abrido os olhos do entendimento, a mente de Cristo foi ativada e entende assim também. Olha aqui o conceito de Satanás, opositor, adversário, é usado por Deus neste plano como um previsível brinquedo de cordas representando a natureza maligna do homem. Isso é a cultura judaica que entende assim. Por isso que eu disse, nós não devemos ler a palavra de Deus, achar que ela foi escrita para nós nos dias de hoje. Não é, ela não foi escrita para nós nos dias de hoje. Então, quando se fala aqui, o diabo é homicida desde o princípio, vamos dar continuidade aqui para você, agorinha você vai entender quem é esse diabo que era homicida desde o princípio. 1 João 3, 4 e 8. Olha o que está dizendo. Qualquer que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é transgressão da lei. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho do Homem, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas algumas pessoas dizem, não, o diabo ainda está por aí para fazer e destruir. E por aí vai. Mas não é verdade. Olha, abençoado. Preste bastante atenção no que eu vou estar lendo agora. Abra sua Bíblia em Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos morreram. Todos morreram. Quem foi esse homem? Quem foi esse homem que por ele entrou o pecado no mundo? Vocês sabem? Lógico que sabe. Lógico que foi Adão. Lógico que ele é o mentiroso desde o princípio. Você quer saber mais? Abra sua Bíblia agora em Gênesis 2, verso 16. Olha o que está dizendo aqui. Gênesis 2, verso 16 e 17. Ele ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Abençoado, aí eu te pergunto, Adão comeu do fruto que não era para comer. Ele comeu. E eu te pergunto, ele morreu? Ele morreu? Lógico que não. Adão não morreu fisicamente. Adão morreu espiritualmente. E ele morrendo espiritualmente, toda a geração, toda a nação, todos que vieram após ele, até a cruz de Cristo, todos nasceram mortos espiritualmente. Aí, abençoado, já dá para você entender o título do nosso estudo nessa noite. Quem foi o homicida? Porque por ele, muitos morreram. Olha aqui, abra sua Bíblia em Gênesis 3,12. Então, olha aqui, olha, presta bastante atenção. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, a ordem que não era para comer do fruto ali, foi dada para ele. Mas ele comeu e jogou a culpa nela. É um mentiroso. Desde o princípio, o Adão foi mentiroso. Desde o princípio, ele foi o mentiroso. Então, quando Jesus fala aqui em João 8, 44, que o diabo é mentiroso, desde o princípio, ele está se referindo a Adão, à natureza adâmica, e não a um ser invisível. Jamais a um ser invisível. Se você acreditar que em João
8:44, que diz assim: vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Fica complicado para você entender, porque o diabo, que o sistema prega, ele é um ser, ele era um anjo bonito no céu, que foi jogado aqui na terra, e depois que se rebelou no céu, né, digamos assim, Deus estava dormindo, brincando, sei lá, fazendo o quê, e se rebelou e depois, opa, para aí, deu mal aqui, jogou o diabo aqui na terra. Só que depois não tem nenhuma passagem nas escrituras que fala que quando é que esse diabo que foi jogado aqui na terra se converteu em espírito, em um ser espiritual. Ah, ele entrou na cobra. Como assim, jogado aqui na terra? Como que algo espiritual é jogado na terra? Como? Ah, jogou aqui na terra. Não tem, não existe. Não tem como você analisar isso daí. Não, Deus pegou o diabo e jogou aqui na terra. Como? Se você acredita que ele era um ser invisível, como é que ele foi jogado aqui na terra? Então ele pode ter sido jogado no mundo espiritual, mas nós em graça sabemos que esse diabo não existe. E outra aqui, ó, vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Jesus aqui estava falando com pessoas, física, de carne e sangue. E como que o diabo coabitou com alguma mulher para que nascesse os filhos aqui na terra? Aonde? Qual passagem que dá sustento para essa afirmação? Para que essas pessoas sejam literalmente filhas de um ser chamado diabo. Diabo esse que o sistema prega. Não tem como. Não tem como. Qual foi essa mulher que esse diabo coabitou para que nascesse esse pessoal aqui? Para que Jesus fale, vós tendes por pai o diabo. Não existe. Não existe. Quando Jesus diz dessa forma aqui, ele está falando da natureza adâmica que eles herdaram. Que eles herdaram. E praticamente todos nós temos a natureza adâmica. Um pouquinho nós temos essa natureza que nós temos que lutar contra ela todos os dias. A natureza de mentir, a natureza de fazer coisas erradas. Essa natureza nós temos que lutar com ela. Ela não vai sair de nós, não. Não adianta você ir para o monte orar, não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer voto, não adianta você fazer nada. Essa natureza, ela só vai ser derrotada no dia em que o nosso espírito deixar essa habitação e partir para o Pai. Essa natureza só vai nos deixar nesse momento, porque nós somos espíritos revestidos de carne. Nós somos espírito revestido de carne. Então, abençoado, ainda falando aqui de João 8:44, vós tendes por pai o diabo, queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Aqui está falando de morte espiritual. Ele está falando de morte espiritual. Olha o que está dizendo aqui em Gênesis. Para você que acredita que realmente existiu um diabo lá que transformou em serpente e tal, eu vou fazer uma leitura aqui, preste bastante atenção, que não adianta a gente ler sem prestar atenção, porque aí complica. Gênesis 3, verso 14, olha o que está dizendo aí. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Aí eu te pergunto, se você acredita que lá no Éden, um ser chamado diabo, ele entrou nessa serpente e fez com que ela enganasse Eva, e Eva desse o fruto para Adão e ele comesse. Eu te pergunto, essa serpente está comendo pó até nos dias de hoje? Porque nós vemos aí serpentes aí, cobras, a gente está vendo aí que ela anda sim rastejando no solo. Mas eu te pergunto, ela anda comendo pó todos os dias? Lógico que não. Ela sobrevive de animais. Elas sobrevivem de animais. Então não dá para você associar a isso aqui. Se você entender isso aqui de uma maneira literal, vai virar um emaranhado de coisas na sua mente que você tem que acreditar em uma mentira. Mentira essa que o sistema prega por aí.
Abra sua Bíblia em Romanos 7,7. Olha o que está dizendo aqui. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, lá no Éden, lá no Jardim do Éden, existia uma lei para Adão. Existia uma lei. E Adão comeu do fruto proibido, ao qual Deus falou para ele, não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Ele morreu espiritualmente. E através da morte espiritual dele, muitos morreram. Então, quem foi homicida desde o princípio? Lógico que foi Adão. Jesus estava falando em João 8,44, que aquele pessoal era natureza adâmica, tinha natureza adâmica em si, ativa. E quando nós lemos aqui em Romanos 7,7, fala que se não houvesse a lei, Paulo não conheceria o pecado, porque quando existe lei, aí ela aponta para algo, dizendo assim, não faça, porque se você fizer, existem as consequências. Lá no Éden, Deus disse, não comas, e Adão comeu, e teve as consequências, Então, se não existisse uma lei lá, não existiria a consequência da morte espiritual. Porque onde não há lei, também não há crime. Se não há lei que define, também não há crime. Não há crime. Os passarinhos voam, os animais voam, uns matam uns aos outros. Não existem lei para eles. Então não existe crimes entre eles. Mas lá no Éden, existia uma lei. Do fruto da árvore, tal não comerás. E Adão comeu e sofreu as consequências. E por isso, muitos morreram. Por isso, ele era o diabo. Ele era o homicida desde o princípio. Porque ele morreu através dele. Muitos morreram espiritualmente. E ainda existe muitas pessoas mortas espiritualmente nos dias de hoje. Por quê? Ainda está se alimentando do fruto proibido. Porque a antiga aliança hoje, para nós, se tornou um fruto proibido. Nós não podemos alimentar dela mais. Nós estamos alimentando de um pão vivo que desceu do céu. Nós estamos alimentando desse pão, esse pão espiritual. O fruto agora é espiritual. Então, quem está nas práticas do antigo pacto, quem está na prática da antiga aliança, ainda está se deliciando, ainda está se saboreando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e sofrendo as consequências na carne. Agora, na carne. E também espiritualmente, porque espiritualmente essas pessoas estão mortas. Porque Adão estava morto espiritualmente, nem por isso ele deixou de viver. Nem por isso teve a cessação dos órgãos vitais. Não teve. Os órgãos vitais dele não cessou. Continuou. Então a morte foi espiritual. Então vamos continuar. 1 de Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, a morte veio por um homem, pelo homicida, desde o princípio. Aqui não está falando do diabo, porque dentro das Escrituras não existe uma passagem que o diabo tenha tirado a vida de quem quer que seja. Então, abençoado, se você faz parte de uma denominação religiosa e acredita que em João 10, 10, o diabo, lá está dizendo que é ladrão, mas você fala que é o diabo que veio senão para matar, roubar e destruir, saiba que a morte veio por um homem, não veio por um diabo que vocês pregam. Não, veio por um homem, homem este, Adão, homem este, diabo,
que a palavra de Deus descreve que ele sim foi o diabo, ele sim foi o homicida desde o princípio, ele sim foi o mentiroso, porque ele disse assim para Eva, foi assim que Deus fez? Foi assim que Deus disse? Foi ele que conversou com Eva, foi ele. Eu não vou entrar nessa questão de figura de linguagem para esse vídeo não ficar muito grande, porque um momento desse qualquer eu ia falar acerca dessa passagem do Jardim do Éden com mais detalhe, com mais profundeza. Então, abençoado, quem foi homicida desde o princípio foi Adão, que quando comeu o fruto morreu espiritualmente, e muitos morreram espiritualmente, e o Espírito só veio habitar no homem em Atos 2. Até então o Espírito Santo de Deus vinha e voltava. Vinha e voltava. Se você ler, se eu não me engano, é segunda Reis, que fala que o Espírito de Deus saiu e entrou um espírito mau da parte de Deus em Saul. Lá está dizendo isso daí. Então o Espírito nele não ficava para sempre. Mas agora não. Nós temos o Espírito Santo de Deus para sempre. 1 de Coríntios 15, 21, vou ler de novo, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, que eu já disse, né, o diabo, homicida, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque assim como todos morreram em Adão, você está vendo aí, abençoado? É em Adão, ele que era o diabo, o homicida desde o princípio. Ele que não se firmou na verdade, porque Deus falou, não come desse fruto. Ele foi e comeu. Ele não se firmou na verdade. Aí, quando Deus ainda foi falar com ele, ele falou, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Ainda jogou a culpa na mulher. Sendo que a ordem para que não comesse foi dada a ele. Tanto é que a mulher comeu e nada aconteceu. Quando ele comeu, todos morreram nele. Está dizendo aqui em 1 de Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui quando fala serão, você tem que entender que o momento da escrita, o momento dessa fala, mas ela foi escrita em um período, mas a partir da morte e ressurreição de Cristo, já estava falando que ali todo mundo já estava selado já para receber o Espírito Santo de Deus. Acabou, já estava consumado. Ah, veio o juízo no ano 70? Veio. Mas ali, quem era os eleitos, estava seguro. 1 de Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, não foi pelo diabo da religião. O diabo da religião, mas foi pelo diabo da Bíblia, onde está a palavra de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Entendeu? Então foi por Adão que entrou o pecado no mundo, e por ele a morte espiritual. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Então, a morte passou a todos por causa de Adão. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, ou seja, a morte reinou desde Adão até Cristo. Ou seja, o que significa isso daí? Quem morria nesse período de Adão até Cristo, ficava, como se diz o povo do sistema religioso, no seio de Abraão, esperando. Tem muita gente acreditando que está lá no seio de Abraão, esperando Jesus voltar para levar ele no arrebatamento e pronto. Não, mas hoje, nós em graça, hoje, mesmo você que
não conhece a graça de Deus, se morrer, é no estalar de dedo, no abrir e fechar de olhos. Você tem um encontro imediato com o Pai. Porque Jesus, ele foi as primícias da ressurreição. Após ele a sua ressurreição, muitos dos corpos dos santos que estavam mortos, dormindo no pó da terra, a palavra diz assim, foram ressuscitados com ele e entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Então, quem morrer agora é um encontro imediato com o Pai. Não tem seio de Abraão mais. Mas o sistema, ainda comendo do fruto, ainda da árvore do conhecimento do bem e do mal, acredita que ainda vai ficar lá. Mas com certeza não. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Abundou sobre muitos, abençoados. É porque os gentios não estavam debaixo das alianças. Eles não faziam parte. Eles estavam sem Deus no mundo, sem esperança alguma. Eu disse assim, eu digo, de vez em quando eu falo nos meus vídeos, falo nesse aqui também, que Jesus de Nazaré, o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, no período em que estava aqui na terra, foi um período que ele estava transitório, de lei para graça. É o período de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O mundo são pessoas. Então, para que você entenda melhor essa passagem. E o dom pela graça, ou seja, a graça é favor imerecido. Quem não merecia? Vou dizer que é nós. Nós não havia nascido. Nós não entramos nem nessa questão de merecimento ou não. Nós nascemos pós-cruz. Nós já nascemos no reino. Porque o reino está dentro de nós. É justiça, paz, longanimidade e por aí vai. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, os que recebem, algumas pessoas não recebem. Não, aí não tem como reinar em vida. Por que não vão reinar em vida? Quando se fala em reinar em vida, algumas pessoas, principalmente as do sistema, né? Principalmente não, só do sistema. Não, mas eu não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho palacete, eu não tenho muito dinheiro, eu estou devendo. Você também tá, rapaz. Você fala da graça e está devendo e está... Como é que você vai falar de reinar em vida? Abençoado. Reinar em vida é espiritual, é não ter medo mais da morte, é não ter... já ter a nossa vida escondida com Cristo, já ser morto e ressuscitado com Cristo, é esperar apenas a redenção do nosso espírito, a saída do nosso espírito dessa habitação aqui, deixar essa imundícia aqui e partir para a glória. É viver sem medo de diabo, é viver sem medo de Jesus voltar e não levar a gente, e não levar nós, e por aí vai. E tantas coisas que se pode dizer que é reinar em vida. É ter a consciência tranquila. E por aí vai. Romanos 5,18. Pois, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, sobre o juízo, né, veio sobre quem? O diabo, Adão, que é ele que é o homicida desde o princípio. Não é o diabo que esse sistema religioso prega, não. Esse aí nem existe. O diabo, Adão, é homicida desde o princípio. Porque por ele que entrou o pecado no mundo e que por ele que veio a morte. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por uma só ato de justiça veio a graça sobre todos os
homens para justificação da vida. Isso é reinar em vida, abençoado. 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, o diabo, Adão, o homicida desde o princípio, o mentiroso, o pai da mentira, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos porque alguns não aceitaram. Não vou nem entrar nessa questão. Alguns não aceitaram. Hebreus 2,14. Para você, abençoado, que faz parte de uma denominação que acredita num diabo, que puseram na sua cabeça aí, que inventaram aí para você, mesmo que você acredita que existe um ser espiritual, um diabo, que existe tal. Se você acredita dessa forma, você também tem que acreditar na palavra de Deus que está aqui. Porque não fui eu que escrevi, ela não foi escrita para nós nos dias de hoje. Ela tem todo um contexto histórico e cronológico que tem que ser obedecida. Como eu disse no início, se alguém falar para uma outra pessoa, aquele cara tem um espírito de porco, aí eu te pergunto, porco tem espírito? Lógico que não. Ele está falando de um comportamento não humano, de um comportamento animal, bem diferente dos demais. E quando se fala de diabo, dentro do contexto judaico, eu já li no começo, acusador, caluniador, diabo, Satanás, é um só. Acusador, caluniador, adversário, é alguém que se opõe. Mesmo assim, você ainda não se dá por satisfeito e diz que crê na palavra de Deus, leia Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e de sangue, filhos, nós espírito, participamos de carne e sangue, espíritos revestidos de carne e sangue. Também ele participou das mesmas coisas, ou seja, o próprio Deus revestiu-se na pessoa de Jesus de Nazaré em carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o império da morte? Quem tinha o império da morte aqui? A morte reinou de quem a quem? Quem tinha o império da morte? Não era o diabo? O Adão lá do Éden? Ele que tinha o império da morte, porque a morte reinou de Adão até o Messias. Ele que tinha o império da morte. Era ele que tinha o império da morte. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Ou seja, Jesus aniquilou na cruz as obras de Adão lá do Éden. Aniquilou na cruz, porque a morte reinou de Adão até o Messias. E aniquilando na cruz o império da morte, aniquilando o diabo, ele aniquilou muitas coisas, não foi só isso. Ele também aniquilou a lei de Moisés. Ele também pôs fim na lei de Moisés, que era também um diabo. Então, abençoado, se você não tiver com a mente de Cristo ativada em você, para entender isso aqui, é um emaranhado que vai acontecer na sua cabeça e você vai se prender nas mentiras que contam para você. Olha o verso 15. E outra, e se você não crê que ele veio em carne e sangue, você está negando Cristo. Olha o verso 15, o que é que diz? E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quem estava por toda a vida sujeito à servidão? Nós, nos dias de hoje? Não. Os judeus. Os judeus estavam por toda a vida, estavam com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A morte, que morte é essa? Do diabo, do Adão, lá do Éden. Porque o próprio Deus diz, não come, porque no dia que você comer, você vai morrer. Morreu espiritualmente. E ele morrendo espiritualmente, todos morreram.
E aqui, Jesus, o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, aniquilou o império da morte. Aquela mentira de Adão foi aniquilada aqui. Então, abençoado, o diabo é homicida desde o princípio. O Adão é homicida desde o princípio. Não acredita que é um ser invisível que esteve lá no céu e depois foi jogado aqui na terra e tal. Como eu disse aqui em João 8,44, vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Aí eu te pergunto, me aponta qual foi essa mulher que esse diabo que vocês disseram aí, e que vocês acreditem que isso aqui de fato é um diabo invisível espiritual. Me aponta qual é essa mulher que esse tal diabo coabitou, que gerou filhos. Não existe. Me aponta. Não existe. Me aponta dentro das escrituras qual foi a pessoa que o diabo da religião matou. Não existe. Espiritualmente, o diabo, Adão, está aqui dentro, aqui, está descrevendo, e nós falamos aqui hoje, espiritualmente, matou. Matou. Ok? Olha, se você achar que essa mensagem foi edificante para você, e você acredita que é edificante para mais alguém, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas tomem conhecimento. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Reconciliados em Cristo. Vamos enfrentar esse gigante que é o sistema religioso. Tem muitos irmãos em graça e que tem conhecimento, que pode também gravar, que pode também ajudarmos aí a enfrentar. Eu sonho com o dia de ver esse império nos dias de hoje, esse império da morte nos dias de hoje, ver ele por terra. Mas tudo está dentro dos propósitos de Deus também. E nós não devemos, por causa disso, então se está dentro dos propósitos de Deus, eu não vou ler, eu não vou fazer mais nada. Não é assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você achar que essa mensagem foi edificante e pode ser para mais alguém, compartilhe essa mensagem. Vamos enfrentar esse gigante, porque ele é terrível, ele é grande, ele não tem medo, ele não tem vergonha, ele é intrometido, ele invade a sua vida, e ele tem reconhecimento através da lei dos homens aqui. E os homens aqui da terra que fizeram a lei, dando aval para esse sistema religioso aí, eles têm que tomar conhecimento disso. De que forma? Nós falando, nós pregando. Vai chegar um momento que o Espírito Santo de Deus vai mover uma caneta de um juiz aí e vai ver esses, esses Adões de hoje aí, ó. Ó, isso aqui tá errado. Pronto. Vai descer o martelo neles. Eles não têm medo. Eles são atrevidos. Eles são, sei lá. É difícil achar aqui um adjetivo para eles. Então, abençoado, se você achar que essa mensagem deve ser compartilhada, faça. Graça e paz e até a próxima oportunidade aí. Quero agradecer um irmão abençoado que está assistindo aí. Eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas eu vou falar. Qualquer coisa aí, ele me fala aí. Opa, não quero que fale, eu vou e edito o vídeo ou excluo o vídeo aí. Nosso irmão Ivanei Almeida aí. Grande abraço aí, abençoado. Conhecedor da graça de Deus aí também. Tudo de bom para você e para a sua família. Graça e paz.